Olá, boa tarde. Boa tarde, queridos ouvintes da Estação I, pessoal do Facebook. Para quem é a primeira vez que escuta o programa, eu sou Alicia Mérola. Estamos aí ao vivo com o programa Saber Viver. O programa Saber Viver procura trazer pessoas aí que façam a diferença, né, na sociedade, para ensinar mesmo um jeito novo de viver. Eu sou coach formada pela Sociedade Brasileira de Coaching. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato pela minha página no Facebook, Alicia Mérola Desenvolvimento Humano, ou no meu perfil, Alicia Mérola. Então, hoje, eu trouxe um convidado aqui, muito especial, é o Ricardo Lima. Boa tarde, Alicia, tudo bem? Tudo bem. O Ricardo Lima é professor, empresário, escritor, e tem um trabalho muito legal que fala sobre a codemocracia, né? Um termo aí que foi meio que elaborado por ele durante a pesquisa mesmo, né? Com certeza. Então, Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado. E vamos lá, então. Obrigado. Boa tarde a todos os ouvintes aí do Saber Viver. Parabéns pelo programa mesmo. Obrigada. Muito sucesso aí para vocês também. E falar um pouquinho hoje, né, com todo mundo, explicar o que é a codemocracia. Eu acho que a política é um termo aí que está em alta, né, não de forma positiva no país. E pelo menos eu também sou interessado, até como cidadão também, de querer mudanças, assim. Então eu busquei aí formas da gente conseguir trazer novas frentes, assim, né, principalmente com as culturas da internet que está vindo hoje, que é essa cultura participativa que é grande aí dos internautas, né. Então, o termo codemocracia mesmo, até foi um termo criado e percebi que teria tudo a ver com o projeto. O que acontece, né? A democracia ela pode ser feita de forma mais colaborativa mesmo. Então, a gente tem ainda essa visão muito de democracia, saber, por exemplo, votar, né? Isso que normalmente é passado para a gente, né? Ah, não, vote, participe das eleições. Mas democracia é muito mais que isso, né? Um termo que... se a gente for olhar na prática mesmo, e no mundo inteiro, seria a participação em si, da gente poder se envolver aí, né? Claro. Na verdade, as pessoas estão com uma certa ojeriza política, né, hoje em dia, por conta de todos, né, esses problemas que o país tem enfrentado aí. Mas até em outro programa, nós recebemos aqui a professora Tatiane Bulhosa, que a gente falou da importância de se discutir política, né? E eu acho que o que é importante também nesse seu trabalho é a questão do resgate do termo democracia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí para o pessoal. De como funciona, Isso. Né? Então, legal, porque assim, a democracia, quando ela foi criada mesmo, ela foi criada para ser feita de forma mais direta. Tanto é que o objetivo era trabalhar poucas pessoas. A democracia, na Grécia principalmente, assim, era feita nas praças públicas e, o objetivo deles, eles também sabiam que um número muito grande de pessoas não dava para ouvir todo mundo, não tinha como ter tanta participação, né? Por isso, até de forma natural, foi sendo criada a democracia representativa, ou seja, se eu tenho um número muito grande de pessoas, eu tenho que eleger representantes que sejam porta-voz mesmo, né? Do povo, do povo, senão eu não consigo ouvir todo mundo. Só que isso é interessante, que principalmente agora com a internet, o século XXI, a gente tem ferramentas e a tecnologia, ela traz de volta esse poder. A gente já consegue, principalmente, trabalhar a participação individual das pessoas. Olha só. Eu consigo trazer e consigo ouvir de forma individual mesmo. Então, será que eu não posso resgatar essa democracia mais direta também, principalmente com a internet? Esse é o ponto interessante da gente trabalhar. Mesmo. E como que seria essa participação, né? No que exatamente que tem que seria possível, então, essa participação maior das pessoas aí? O que eu fiz na pesquisa, o que eu busquei, né? Primeiro, o ponto inicial que eu procurei será que dava para fazer algo diferente? E na Constituição, né, de 88, existe uma lei chamada Lei de Iniciativa Popular, que permite às pessoas se juntarem e propor novos temas, novas leis, principalmente para o governo, para que tenha andamento como se fosse uma lei mesmo criada por um deputado ou um parlamentar, né? Só que em 30 anos da Lei de Iniciativa Popular, só foram feitas 4 até agora. A mais comum e conhecida foi a lei da ficha limpa, que é uma lei justamente com foco com ideias do povo. A gente sabe que é uma lei que não agradou muito, né, principalmente os parlamentares mesmo, e que teve muita resistência.
existe uma série de dificuldades ainda da lei de iniciativa popular, mas as pessoas não sabem que a gente tem essa ferramenta na mão, né? Então, na pesquisa, eu trabalho muito forte, assim, como divulgar, ou seja, como fomentar a produção de novas leis. Se a gente tiver a participação popular mesmo, ou seja, se a gente conseguir trabalhar isso, vai ser interessante, porque até a questão da lei de iniciativa popular, ela tem 3 esferas: a federal, a estadual e a municipal. Sim. Né? Então, quando se fala ainda, a gente começou principalmente com o Ronaldo Lemos e aplicativos como o Mudamos, que é um aplicativo recente, que permite as pessoas votarem uma lei de iniciativa popular, até para explicar às pessoas também que... Isso, vamos lá. Como é que funciona? Como é que funciona a lei de iniciativa popular, né? Então, eu preciso de uma porcentagem, pelo menos 1,5% da população mesmo, votando, ou melhor, assinando aquela lei, para que ela possa ter um número que dá, basicamente... Isso vai nas esferas, tipo, município, estado... Não, na federal, que é mais conhecida, federal, isso. Desculpa. Eu tenho que ter um número grande de pessoas que, além de criar a lei, eu tenho que ter um número grande de pessoas assinando também, que tem interesse que aquela lei siga em frente, né? A lei de iniciativa popular, por exemplo, a ficha limpa, a gente tem uma grande dificuldade até então, que era a questão da conferência das assinaturas também das pessoas. Tinha que ter assinatura em papel, e eram caminhões que iam para Brasília justamente, e nenhuma dava certo porque não tinha ninguém até, ou não tinha capacidade de fazer a conferência. Então entrava em toda essa burocracia do governo mesmo, ou seja, não foi feito muito para dar certo. Mas existe agora frentes como o aplicativo Mudamos, que eu comentei agora, feito lá pela ITS Rio, e que permite que as pessoas possam fazer essa assinatura eletrônica, usando novas tecnologias, mas você não precisa ter esse desgaste da conferência de mais de 1,5 milhão de assinaturas, por exemplo. Né? Então, esse é o ponto... E é uma coisa que acaba dificultando, que nem você falou, Sim. né? Sim, a gente agora vê que não tem se eles... tanta desculpa. Exatamente. Se o parlamentar, por exemplo, não quer que essa lei, por exemplo, ande, ele consegue, pela burocracia. Então, assim, a tecnologia ela já começou a entrar para facilitar esse processo, para facilitar essa aprovação das leis, na questão da votação, principalmente. E esse aplicativo, ele pode ser baixado por qualquer pessoa? Sim, chama Mudamos. Né? Tanto acredito que tenha na Apple Store, como no Google Play, as pessoas podem baixar, mas ele é focado muito mais também na questão das assinaturas em si, né? No projeto e na pesquisa que eu fiz, também trabalhar muito a criação das ideias das leis, né? Ou seja, trabalhar principalmente aí a resolução de problemas locais, principalmente, que eu avaliei que lei de iniciativa popular já era desconhecida, mas o que se conhecia era em âmbito federal. E eu falei, principalmente, né, será que isso não pode chegar mais perto das pessoas, as pessoas começarem a sentir um retorno mais rápido através do município? E aí é visto que no município o número de assinaturas e de pessoas envolvidas é muito menor. Porque é baseado... Não tem, né, conhecimento. Não tem esse conhecimento. E é baseado no número de pessoas mesmo, da população. Então, cidades pequenas, por exemplo, às vezes pode ser que precise de 400 pessoas, 500, para já começar o andamento de uma lei de iniciativa popular municipal. Então, esse é o grande trabalho. Mas como começa? Qual o processo? Né? Tudo isso eu começo a discutir mesmo, assim, usando técnicas para fomentar a utilização tanto de ambiente online, digital, como de ambiente físico mesmo, né? As pessoas se encontrarem mesmo. É importante que a gente tenha aquela questão que a gente perde hoje em dia, chamado senso de comunidade. Ou seja, mesmo às vezes morando num condomínio, a gente nem conhece nossos vizinhos muitas vezes, né? Então, como ter esse senso, esse valor de comunidade e fazer algo em conjunto também? Isso é incrível, assim, a gente, quando visita, né, outros lugares, que não no Brasil, coisa assim, percebe de como que né, a maioria aí das pessoas, elas não tem essa coisa do público é meu, né? Tipo, público não é de ninguém, então eu posso quebrar, Exatamente. eu posso, né? Eu posso só reclamar de todos os políticos, mas não faço nada, fico lá, né? E é importante, que a gente tinha conversado também antes, a questão da representação pelo voto, que é importante, lógico, a pessoa saber, mas não só isso, agora você está trazendo aí um novo cenário, quer dizer, que não é novo, né, você está descobrindo e trazendo para nós, né, de participar na confecção ali, sei lá, nas necessidades daquela comunidade, né. O termo, na verdade, que esse trabalho é chamado de e-democracia mesmo, né, que é a participação
principalmente das pessoas, até em âmbito digital. Porque se a gente for ver, por mais que a gente esteja sofrendo tanto com corrupção e tudo mais, está acontecendo uma coisa interessante. Sim. Desde 2013, quando as pessoas realmente foram para as ruas, independente de partido e ideal, a gente vê que as pessoas começaram a mudar o pensamento, começaram também a se mobilizar. E a gente vê que daria para a gente mobilizar de uma forma diferente. Ir para a rua é importante, mas daria, por exemplo, uma nova mobilização de vamos nos juntar e criar uma nova lei ou mudar as leis que existem em conjunto. Daria para fazer manifestações mais criativas ou manifestações mais intelectuais nesse sentido. Vamos juntar e modificar as coisas, muitas vezes até sem gritaria, sem nada, mas no código, na fonte mesmo, no caso as leis, né? E nessas manifestações, na verdade, a gente acaba tendo algumas, assim, interferências, né? Uma coisa que começou pacífica, que podia ser bacana, a gente viu aqui em São Paulo, eu lembro que a Marginal, fácil, né? Com famílias, coisa, daqui a pouco o negócio começou a ser meio que deturpado e as pessoas não vão pra rua. Hoje acabam não indo porque tem medo mesmo. Exatamente. Né? Medo hoje de acontecer alguma coisa. É muito fácil, né, de bagunçar, de ter violência, e a gente vê que perde força nesse perde sentido. Força, perde o foco, né? Perde o sentido da manifestação em si, né? Sim, mas é interessante também entender que foi a tecnologia que começou a trabalhar isso. Foi nas redes sociais que, pelo justamente compartilhamento e a comunicação rápida, que permitiu que milhões de pessoas fossem às ruas. Então, assim... Também, verdade. Essa comunicação e a internet, ela já entra nesse novo patamar, né? Ou seja, a gente usa para se mobilizar, para juntar as pessoas, mas a gente pode usar a internet como um local de trabalho, né? Então, é interessante que eu coloco também essa questão híbrida. Não usar só a internet em si, mas você poder ouvir várias vozes aí também por ambientes digitais. Então, uma das coisas que eu busco na pesquisa é mostrar como está sendo feito isso hoje. Né? Então, por exemplo, será que já tem locais ou países, ou até no Brasil mesmo, que isso já aconteça, que as pessoas já tentem modificar as leis? Tem, Ricardo? Conta pra gente. Então exatamente. O que eu descobri? Né? Que existem várias iniciativas, inclusive no Brasil, no mundo também, mas no Brasil, até uma iniciativa do próprio governo também, dos deputados também, você tem um software chamado Wikileges, que é uma wiki, ou seja, uma plataforma de colaboração que permite você justamente editar leis que até o momento ainda está em fase de teste, mas as leis que são colocadas nesse aplicativo, as pessoas podem comentar, modificar, e você já começa a trabalhar aí as comunidades virtuais e a inteligência coletiva também. E o melhor, né, é software livre, ou seja, tem código aberto, então permite que quem queira ajudar ou melhorar esse programa também auxilie de outras formas, e permite também, assim, como ele foi feito principalmente para as leis que estão lá hoje são indicadas pelo governo, mas ele permite que você instale em outros lugares e também use para suas leis. Então, no projeto, eu coloco como, assim, será que os municípios não poderiam usar o Wikileges também para leis municipais? Será que, já que é do governo, já que não é específico federal... Mas hoje ele não permite, vamos dizer assim, esse aplicativo. Você pode baixar, instalar e usar como você bem entender. Com as leis do município também. Você poderia trabalhar ele de forma municipal, é interessante isso. E outra, hoje ele é usado para leis que já são indicadas pelo governo, mas poderia começar uma lei do zero nessa ferramenta? É uma coisa que eu proponho no projeto também, usar o Wikileges para leis de iniciativa popular. E aí, você falou Wikileges, eu lembrei do Wikipédia, né? Sim, com certeza. Mas seria mais ou menos isso, então, de você conseguir deixar disponível para aquelas pessoas que têm um aplicativo, né? E aí você compartilhar com as outras pessoas as suas opiniões ali das leis. Olha que bacana. A Wikipédia, por exemplo, a gente tem artigos, né? Essa questão da enciclopédia coletiva. O conteúdo sendo trocado, por exemplo, eu poderia ter uma Wikipedia de leis, ou seja, onde na plataforma eu posso sugerir mudanças, assim como a Wikipedia nunca tem fim, ela é dinâmica. Então, toda hora tem termos novos, toda hora tem modificação, assim como as leis também. As leis são vivas, né? Ou seja, elas mudam a toda hora, uma substitui a outra. Então, essa questão dinâmica, numa ferramenta de wiki, seria totalmente possível mesmo. E aí a gente tem o interessante de ter as melhores cabeças. Tem muita gente, por exemplo, boa, que tem ideias, que poderia participar, que hoje está muito afastada da política. E através das plataformas digitais, a gente poderia ter pessoas realmente dando ideias, modificando,
por exemplo, nas suas competências mesmo, especialidades. Quanto mais gente a gente vê no projeto, eu estudo sobre essa questão da inteligência coletiva, né, que também está em alta no momento com a internet. E como é que funciona a inteligência coletiva? Na verdade, a base é que quanto mais gente, melhor. Sim. Mesmo que a gente tenha conflitos de ideias e tudo mais, o conflito é algo positivo. Claro, nossa, no conflito que a gente, né, troca experiência e discorda, concorda, né? Vamos lá. Exatamente. Usando a dialética, né? Réplica, tréplica. Sim. Né? Então, o conflito, ele é interessante, porque se a gente não tiver conflito mesmo, ou seja, todo mundo apoiar, a gente não tem inteligência aí. Quando as pessoas que só te apoiam falam, não, todos têm a mesma ideia, você não está trabalhando numa inteligência. A diversidade, a quantidade é que faz, por exemplo, algo ficar mais inteligente também. E a gente vê, por exemplo, você fala, mas inteligência coletiva, né? Parece um pouco mais de filosofia, alguma coisa mais utopia também, mas já existe algo assim, né? Esse é um ponto interessante. Por quê? Hoje, a gente vê que as mudanças mesmo no nosso dia a dia estão vindo dessa inteligência. Por exemplo, o Waze. É indiscutível o quanto esse aplicativo melhorou a vida das pessoas nas grandes cidades. Né, o Waze como aplicativo, e ele é um aplicativo na essência de inteligência coletiva. Sim. Por quê? Ele escolhe, na verdade, ele consegue tomar as melhores decisões baseado na participação coletiva, mesmo que seja muitas vezes de forma até inconsciente das pessoas. Claro. Elas não sabem que só de usar o aplicativo, elas estão oferecendo dados e ajudando os outros, por exemplo, a escolherem os melhores caminhos. E fora quando você mesmo indica ali, né? Tem muito trânsito, tem... Sim. Buraco na rua. Na rua, tem novo radar e por aí vai, ou seja, tem todo... Mas o Waze realmente, ele mudou muito, então a gente tem essa participação mais inconsciente mesmo, no sentido de eu não percebo que eu estou ajudando, mas você está só de usar. E uma coisa que talvez se não tivesse essa colaboração, não seria possível, né? Sim, como que eles iam colocar... É impossível, né? E é muito rápido, é uma agilidade assim que é imbatível. É um poder grande, né? Para um carro no acostamento, já está no aplicativo, ó, parou um carro no acostamento, você fala, meu Deus, tem alguma câmera, Não, são pessoas que estão alimentando aquela base. E essa alimentação é que permite isso, por exemplo, escolher os melhores caminhos, independente do horário. E aí tem essa questão consciente, de pessoas que ainda... A gente tem nesses aplicativos, né, como Wikipedia e até Waze e por aí vai, grande parte ainda não participa de forma efetiva, ou seja, grande parte só consome, na Wikipedia também. Até eu brinco com os alunos, assim, eu falo assim, quem já usou Wikipedia? Todo mundo. Quem já, por exemplo, editou algum artigo ou inseriu alguma informação lá dentro? Às vezes 1 ou 2 na sala. E essa escala de participação é interessante também, e na pesquisa eu mostro que isso também não é ruim. Não vão ser todos que vão além nessa escala, mas esse percentual, esse pequeno percentual que valoriza mais, que resolve editar, ajudar, e esse percentual já é muito grande. E Ricardo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem, assim, quem quiser saber mais e se inteirar mais disso, né? Realmente participar. Você tem um site? Como que... Tem. Então, quem quiser saber mais e até o que é a co-democracia, como aplicar, inclusive, também, tem um site que é www.co-democracia.org. O e-book já está lá disponível, o PDF, as pessoas podem baixar gratuitamente. Esse seu e-book está na Amazon. Na Amazon. Sim. Eu estou colocando também nas plataformas. Co-democracia. Co-democracia. A pessoa colocando lá já vai aparecer direitinho para... Repete para nós aí o site. Então, www.co-democracia.org. Esse é o site que era um site original para estimular a questão das leis de iniciativa popular até então. E agora eu também estou disponibilizando esse e-book para quem quiser baixar e conhecer não só as iniciativas do Brasil, mas no mundo também. Em vários países isso já é realidade. Nossa, mas é fantástico, né? A gente pensar... Por exemplo, né, lógico que é uma coisa internacional, né, o Facebook, né, mas é uma coisa que aqui no Brasil, como sempre, todas as redes do Brasil está sempre lá em cima, né, rede social, né. Nessa parte de social a gente... Aí você imagina um espaço, né, onde você pode
elaborar leis ou trocar ideias sobre aquilo ali, exclusivamente para aquilo ali. Pode fazer toda a diferença, né? Como você falou, inclusive principalmente nos lugares menores, nos municípios, né? Então, tem muito aquela questão de começar pela base, né? Sim, a mudança vai ser de baixo para cima. E essa é a questão também. Quando a gente fala de internet, mas não dá para ignorar que muita gente ainda está fora. Sim, principalmente comunidades mais pobres e tudo mais. Então, o objetivo também é trazer os ambientes físicos. No caso, no projeto, eu trabalho muito a questão de Lan House, que a Lan House também, podendo ser um ponto de apoio, já é um ponto de apoio para a comunidade, ainda existem várias, principalmente em algumas periferias, e é um ponto de apoio tecnológico, de inclusão. Sim, aqui sem de dúvida. São Paulo mesmo. Né? É um ponto importante para as pessoas, nas Lan Houses, por exemplo, serem centros de produção de lei mesmo. E outros pontos que eu coloco também é bibliotecas municipais, podem ser usadas para isso, e principalmente Fab Labs. O que são essas Fab Labs? Fab Labs, por exemplo, São Paulo reconhecida como a capital mundial das Fab Labs. São espaços de faça você mesmo, uma cultura do faça você mesmo. Olha que bacana. Tem as Fab Labs livres em São Paulo, se não me engano são 12, no Centro Cultural São Paulo, que é o antigo Centro Cultural Vergueiro, na Galeria Olido, no Jockey. São espaços que ensinam novas habilidades, por exemplo, marcenaria, robótica, programação. Já tem uma gama de cursos, né, e eventos grande, e muitos dessas Fab Labs dão até o material. E ela tem essa cultura. É gratuito. É gratuito. A Fab Lab livre mesmo de São Paulo. Algumas são cobradas, no mundo inteiro existem Fab Labs, mas essas públicas são totalmente gratuitas. E muitas, inclusive, oferecem até material para as pessoas produzirem. E aí eu justamente começo a pesquisar. Se o ambiente, se esse espaço já tem uma cultura de faça você mesmo, ou seja, uma cultura de produção, e até que traz um pouco da cultura hacker, por que não usar esses Fab Labs para a construção de leis? Puxa. Por que não entender como uma produção de lei numa Fab Lab também? Essa é uma sugestão aí do projeto em si. Nossa, muito legal. Parabéns. Então, muita coisa aí que eu não sabia. Na pesquisa realmente abriu bastante a cabeça aí, de novas frentes, né? Referências também do que está acontecendo no mundo. Isso é importante mesmo, né? Ricardo, obrigado. Infelizmente, nosso tempo acabou. Teria muito mais assunto aí para a gente falar. Obrigado mesmo pelo convite. E você pode voltar. Eu sempre falo no final do programa para o convidado, o convite é vitalício, daqui a um mês, você lembrou, quero divulgar tal coisa, me chama aí que a gente... Pode deixar. Obrigado mesmo. Obrigado a todos aí. Ok. Então, pessoal, muito obrigado a todos que assistiram aí o nosso programa. Quem quiser entrar em contato comigo para a sessão de coaching, empresas, o telefone é 11 999 esqueci, peraí. Muita emoção. 9994-2484. Isso, saiu. De novo, Alicia. 9994-2484. Muito bom. Acho que é isso. Qualquer coisa tem um 9 a mais. 9994-2484. Isso aí. Então, pessoal, muito obrigada e até a próxima terça-feira aí com outro convidado especial falando sobre assuntos bacanas aí para vocês. Tchau, tchau.